dia, meu nome é João Francisco Westphal Kuntz. Eu sou Isabelle Stack. E nós somos da turma 52 da Medicina FURB. O artigo que escolhemos foi a comparação entre a pressão arterial obtida na pré-consulta e na consulta subsequente, em um ambulatório universitário de Blumenau, Santa Catarina. Escrito por Bruno Dalry Menestrina e Luiz Armando da Silva para a conclusão de curso de medicina da Universidade Regional de Blumenau. O TCC discorre sobre uma incoerência encontrada durante o atendimento no ambulatório universitário. Muitos pacientes apresentaram uma diferença muito grande na medição da pressão arterial na pré-consulta e na consulta subsequente. Assim, os autores se predispõem a analisar os dados para que haja certeza se é algo recorrente ou apenas específico para algumas pessoas, e também a discutir possíveis causas dessa alteração, como a forma de aferir a pressão ou problemas em possíveis aparelhos, ou até na técnica dos profissionais. Os dados para realizar o estudo foram retirados do sistema pronto, que é o sistema eletrônico utilizado pelo ambulatório universitário da FURB. Para a melhor análise dos dados, foram registradas algumas variáveis que poderiam interferir na medição da pressão arterial, como idade, sexo, IMC e número de antihipertensivos utilizados pelo paciente. Foi também registrado o valor final das medidas pressóricas separadas em 4 grupos: as medições com final 0, com final 5, com final em número par e com final em número ímpar. Foi registrado também quantas medidas pressóricas foram feitas em cada paciente respectivamente, divididos em uma medição, 2 medições ou 3 medições pressóricas. Para a análise dos dados, foram utilizadas somente medições feitas na pré-consulta e na consulta subsequente, utilizando sempre aparelhos esfigmomanômetro aneroide. A análise dos dados foi posteriormente feita a partir de gráficos e tabelas, utilizando a técnica Blend-Altman e utilizando as medidas de frequência do estudo transversal, o que promove uma análise da diferença média entre os dados analisados, demonstrando de maneira visual se as variações são aceitáveis ou não. A análise e discussão dos dados é feita através de todo o trabalho, como quando colocado que 76,19% dos pacientes utilizavam antihipertensivos, e que quando cruzaram os dados desses pacientes com os dados das variações das medições de pressão arterial pré e pós-consulta, não foi identificada significância estatística. Aliás, não foi identificada significância estatística com o cruzamento de dados de todas as variáveis reconhecidas e mensuradas pelos pesquisadores, significando então que de todas as variáveis nenhuma pode ser considerada causadora da diferença exacerbada entre as medições pressóricas. O trabalho também leva em base uma ideia de que já foi muito levantada: a hipertensão mascarada e a hipertensão do jaleco branco, que causam uma variação na leitura da pressão arterial e pode levar a um diagnóstico incorreto. Porém, os pesquisadores se depararam com outro problema. A maioria dos profissionais que realiza a medição da pressão não sabe ler ou operar o aparelho, e como até por eles citados, há outro trabalho publicado que evidencia que os profissionais da saúde não respeitam todos os passos do protocolo para aferir a pressão corretamente. É importante descrever que há alguns fatores de imprecisão do exame da medição da pressão arterial que pode ser relacionado ao paciente, ao aparelho, ao procedimento ou ao observador. Os profissionais não saberem aferir a pressão corretamente contaminam os dados, que deixam de ser confiáveis para confirmar ou não que há algum agente biológico causador dessa disparidade, além dos fatores erro humano e aparelhos descalibrados ou defeituosos. O que corrobora com essa interpretação dos autores sobre as disparidades é o fato que muitos profissionais anotaram no prontuário medições com valores terminados em números ímpares. Porém, os aparelhos utilizados só podem marcar valores com números finais pares, o que demonstra claramente que não há um grande conhecimento sobre esses aparelhos, que é a base para muitos diagnósticos e que é usado todos os dias. O artigo traz um dado referente às unidades de atenção primária no município de Blumenau, em que demonstrou a falta de regularidade na verificação da calibragem dos aparelhos. Também é trazido à tona a tese de Kalionen,
que defende que o conhecimento a respeito da medição afeta o diagnóstico do paciente. Tendo isso em mente, os autores defendem que a educação continuada é relevante para os 3 grupos de profissionais: técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, para evitar que ocorram maiores prejuízos. O trabalho inclui algumas tabelas e gráficos que auxiliam na interpretação dos dados. As tabelas relacionam especificações de amostra, como gênero, IMC e o uso ou não de medicamentos antihipertensivos, o número de vezes que a medição foi feita por consulta e compara a relação entre o número de medições e seus dígitos finais. Já os gráficos servem para representar de uma forma visual e prática a falta de conexão entre os resultados obtidos nas pré-consultas e nas consultas, ilustrando assim um problema visível. Os autores foram muito perspicazes em perceber uma diferença nos dados e proporem uma análise mais científica e rigorosa, pois seria muito fácil assumir que estava tudo correto e que os pacientes eram o problema. Assim, eles puderam identificar não apenas um erro, mas vários deles. Foi identificado que não há periodização na calibragem dos aparelhos, como também falta habilidade e conhecimento sobre a utilização deles, e até mesmo sobre as condições em que o exame deve ser realizado, mostrando assim que a falha é sistêmica e não pontual. O trabalho, antes de tudo, tem sua importância como denunciante de um problema público, que afeta muitas pessoas diariamente. É preciso que seja feita uma avaliação e possivelmente um novo treinamento dos profissionais da saúde, em geral, para que esses erros evitáveis não aconteçam mais e que seja um alerta para nós estudantes da área da saúde, para que sejamos mais criteriosos e cuidadosos com a nossa avaliação e conhecimento técnico. Enfim, esse foi o nosso trabalho, eu espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.